Para a glória do nosso Deus, vamos aprender um pouquinho da palavra. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de João, capítulo de número 4. João, capítulo 4, versículo de número 27. Nós vamos começar no versículo 27, porém, nós vamos entender um pouquinho antes da gente começar. É o 27 mesmo. Pode desligar, por favor, a potência dos demais. Isso, obrigado. Irmãos, acredito que boa parte daqueles que já caminham com Cristo devem se lembrar bem da mulher samaritana, né? Se você pegar o versículo 1, tem um subtítulo ali, né? Para o que vai se tratar nesse capítulo do livro de João. A mulher samaritana, a mulher de Samaria. E eu quero comentar com vocês algumas coisas, antes da gente começar propriamente a leitura. A mulher samaritana, ela estava à beira do poço de Jacó, estava ela retirando água do poço, e Jesus deu ordem para os seus discípulos que eles fossem em direção ao centro da cidade para que buscasse alimento, porque Jesus viu que era momento de todos se alimentarem, porém ele pede que os seus discípulos vá ao caminho buscar o alimento, e Jesus vai até esse poço, onde está essa mulher samaritana. E quando Jesus chega até ela, tem aquela frase muito conhecida de Jesus, que quando Jesus chega e pede para ela assim, dá-me água para que beba. E Jesus responde para ela, né? Ela responde para Jesus, melhor dizendo, olha, nós não falamos com judeus. Automaticamente a resposta totalmente contrária. Olha, eu tenho dificuldade para tirar água, então se eu dividir vai faltar para mim. Ela poderia falar qualquer coisa, mas ela diz, nós não falamos com judeus. Quer dizer, se um judeu estivesse precisando de uma ajuda, precisando de algo que fosse necessário de vida ou morte, ela preferiria que ele morresse do que ajudasse. E eu só vou pincelar só de longe para a gente poder se lembrar. Vocês devem se lembrar que havia uma certa guerrinha de religião, uma guerrinha entre os samaritanos e os judeus. Vocês se lembram da divisão de Israel? Lembram da divisão, da partilha de Israel? Israel era dividida em 12 tribos, né? E essas 12 tribos tiveram, então, quando veio o período monárquico, houve um período que Salomão caiu, ele errou. E Deus disse, olha, eu vou dividir o reino da sua mão, porque você errou. Você não vai perder tudo, porque eu amo a Davi, por amor de Davi, eu vou permitir que ainda sobre para vocês algo para que vocês estejam à frente, governando. E quando aconteceu isso, houveram-se, então, 10 tribos que se uniram, chamadas as tribos do norte, e essas tribos do norte têm como capital Samaria, e as tribos do sul, que eram as tribos de Judá, a qual tinha, né, como base Jerusalém. Amém, irmãos? Como capital. Vamos lá, vamos entender. Quando o Jeroboão, que não era rei, e nem de linhagem de rei, e nem escolhido de Deus para ser o rei de toda Israel, assumiu o reinado, a Bíblia fala que ele ficou com medo de perder o governo, sendo que quem deu na mão dele foi Deus, né? Ele ficou com medo de perder o governo, e ele então cria 2 bezerros de ouro. Se não me engano, foi um em Dan e outro em Naftali, se não me engano. Mas Dan eu acho que tenho certeza que é, o outro não vou me lembrar com certeza. Mas enfim, foi 2 bezerros de ouro que ele preparou. E quando as pessoas iam para Jerusalém, porque todo o povo de Deus ia a Jerusalém para adorar o Senhor. Só que o que o Jeroboão fez? Ele, com medo e receio de que o povo voltasse a entender que em Judá se deveria buscar a Deus, em Jerusalém se devia buscar a Deus, ele prepara esse bezerro de ouro, e as pessoas que iam passando por ele, ele dizia, olha, ele contratou pastores, né, pastores, para que dissessem às pessoas que passassem ali, olha, o rei mandou dizer para vocês que quem livrou vocês do Egito não foi o Deus lá de Judá, não, foi esses bezerros de ouro, diga misericórdia. Aí você já consegue entender o que está acontecendo com essa mulher no tanque, né? Ela cresceu com o espírito de religiosidade.
Então eles criaram então essa dificuldade entre eles. Judeu não tinha contato com o samaritano e o samaritano não tinha contato com o judeu, por conta dessa divisão. Divisão nunca é bom, né? Quando eu falo divisão no sentido ruim da palavra, quando a gente divide por amor é uma bênção. Agora, quando se divide pensando em si mesmo, não é bom. Então essa divisão não foi boa, no entanto que o povo, eles descreram, não acreditavam mais em Deus, porque eles começaram então a aplicar na sua vida esses deuses estranhos. Então pense, por exemplo, depois de tanto tempo dessas guerras veio Jesus, o Salvador, diga graças a Deus. E ele vem pregando a palavra, ensinando, trazendo as pessoas a conhecerem as palavras do reino de Deus, lembrando que quando Jesus pregava, as pessoas ficavam, boquiabertas. Porque as palavras que ele dizia naquele tempo, ninguém, muitas vezes, nem entendia como ele falava. E como ele tinha tanto conhecimento do céu, sendo que nenhum outro havia falado do céu como Jesus. Ninguém havia falado com tanta profundidade e conhecimento das coisas concernentes ao reino de Deus, como Jesus havia falado. Então, todos que ouviam ficavam boquiabertos, ficavam atônitos, tanto para o lado positivo, quanto para o negativo, porque alguns tinham totalmente contrariedade por conta da religião, e hoje isso também acontece, não acontece? Religião atrapalha as pessoas. Entenda que nós fazemos parte, eu sirvo a Deus como um pastor, como alguém que o Senhor chamou para ensinar e levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Não, eu sempre digo, há pessoas que não entendem não conseguem compreender isso. E essa mulher, quando ela despreza Jesus, Jesus responde a palavra, uma das mais lindas da Bíblia. Veja que os sermões mais bonitos de Jesus não foram ditos para multidões. Eu, por exemplo, pregador da palavra, em alguns momentos eu falo, Jesus poderia hoje, essa mensagem que eu preguei, ter pregado para toda a igreja. E às vezes não tem toda a igreja, tem 10, tem 20, 30 pessoas que estão no culto. Tem cultos que tem 5, 10 pessoas num culto menor, um dia de chuva, um dia de frio. O pastor traz aquela mensagem, fala, Jesus, o entendimento que o Senhor nos trouxe, deveria ter uma igreja lotada aqui para ouvir isso. Só que os melhores sermões de Jesus aconteceram face a face, com uma pessoa. Diga graças a Deus. Então não olhe para o ambiente para você determinar o tamanho da bênção. Amém? Nós temos que olhar para onde, irmão? Para a palavra, para aquilo que Deus vai falar. Quando Jesus responde à mulher dizendo, olha, seguinte, se tu soubesse quem está lhe pedindo água, você me daria água, porque a água que eu tenho para lhe dar, lhe fará em você uma fonte de vida. Aí essa mulher preocupada, porque ela estava tirando água do poço, cansada, jogando a corda, enchendo o seu cântaro de água, ela fala assim, se o senhor tem água, por que está me pedindo? A religiosidade faz as pessoas entenderem as coisas do céu? Porque Jesus falou para ela da água física que estava no tanque? Falou de um copo de água natural? Não, ele não falou disso, ele estava falando de algo profundo. Algo que algumas pessoas que não conhecem Jesus não vão entender nunca, se ela não conhecer Jesus. Então, quando ele recebe essa palavra, ele responde novamente. Ela escuta isso e fala, olha, o senhor poderia fazer a gentileza de pegar, então, a água que o senhor tem e parar de me incomodar. Jesus fala assim, vocês não entendem as coisas, vocês não compreendem. E essa mulher, eu acho ainda até mais importante e relevante falar sobre isso, porque Jesus fala, olha, a água que eu lhe der fará em você uma fonte que jorra a vida eterna. O que é vida eterna, gente? Para nós? Salvação. Então, o que Jesus está dizendo é de um copo com água, como o meu que está aqui? Ele está falando do quê, irmão? De salvação, da palavra. Ela não entendia. Às vezes, as pessoas que estão chegando, muitas vezes nem compreendem a palavra. Como Paulo disse, que a gente tem que começar alimentando a criança de que jeito? Com leite, para que ela possa crescendo e você vai alimentando com coisas que vai trazer mais sustância, mais força. Só que o começo é o leite. Só que ela não entendeu o que Jesus falou. E aí então, quando Jesus fala isso para ela, ela escuta assim, Senhor, então tá bom, me dá dessa água que traz salvação. E ela então entendeu, eu quero essa água de salvação. Eu quero. Quem se quer ser salvo, diga amém.
Irmão, a pessoa mais incrédula, se você falar para ela assim, ó, imagine Jesus diante da frente dessa pessoa e falar assim, ó, você quer salvação? Eu posso te salvar agora. Eu acredito que teriam pouquíssimas pessoas que negariam, mas teriam gente que negava. Com certeza. Mas ele fala essas palavras, e ela diz, me dá dessa água, então eu quero tomar, porque eu nunca mais quero voltar a tomar água nesse poço, nunca mais quero lançar minha cordinha com meu balde para tirar água. Pergunta, ela entendeu? Não. Ela pediu a água que traz salvação, só que ela ainda continuava sem compreender que ele não falava da água física. Ele não estava falando disso. No entanto, que quando ele fala essas palavras para ela, a Bíblia fala que ela fica assim, eu quero porque eu não quero ter que ter esse trabalho de sair de casa para buscar água no poço. Tem pessoas que você prega, você fala, você ensina, você exorta, mas a pessoa parece estar no mundo da lua, ela não entende. Ela está ouvindo a palavra, mas não compreende. Não precisa você abrir com a sua Bíblia, deixa marcado onde, eu nem comecei aí ainda, mas já chegamos aqui. Põe para mim Romanos, capítulo 10, versículo 2. Olha o que diz aqui em Romanos 10, 2, leia junto comigo. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que significa isso? O que é zelo, gente? Cuidado, apreço, você ter um zelo por aquilo que você faz. Ela tinha zelo da religião dela. Qual que era a religião dela? Não falo com judeu. Eu não falo com judeu. Com aqueles ali eu não falo. Né? Você conhece bem, a religiosidade é um problema. Quando uma pessoa, hoje nem tanto, existe, mas nem tanto como outrora. Hoje o evangelho se espalhou, graças a Deus, e tem se espalhado pelo mundo. Amém? Mas em outro tempo havia casos do pai, da mãe, deixar de falar com os filhos quando os filhos se convertiam. Quando os filhos deixavam a religião predominante que tinha na família, eles deixavam de falar com seus filhos. Deixavam de ter o cuidado, a partir de você não é meu filho mais. Converteu para esses crentes aí, agora não você não é meu filho mais. Acontecia muito isso, e ainda acontece. Menos porque, graças a Deus, o Brasil está se tornando de Jesus. Amém? Mas aconteceu nesses dias, e pense que esses dias eram muito mais ferrenhos, porque nunca ninguém havia falado tanta profundidade do céu como Jesus. Então veja, irmãos, que muitas pessoas têm o quê, irmão? Zelo. Ela tem cuidado de vir para a igreja, ela tem cuidado de ler a Bíblia, ela tem cuidado até de orar, mas ela nem sabe por que ela está fazendo, porque ela não, leia por favor, ela não entende. Ela não entende. Tem pessoas que por mais que ela esteja face a face com Jesus, ela não entende. Chama, desperta, ô irmão, acorda, presta atenção. A pessoa não entende. Não há entendimento. Então essa mulher, então, quando escuta isso, Jesus toma partido e fala assim, olha, o Senhor, aliás, ela fala para ele, né? Acho que eu deveria ter feito toda a leitura, que ia ser mais fácil do que eu ficar falando, né? Mas agora eu já estou aqui, vou continuar. Aí então Jesus fala para ela essas palavras, e ela então se posiciona. Senhor, então como é que eu faço para poder receber essa salvação? Como é que funciona? Aí Jesus fala assim, vai lá e chama o teu marido. Aí ela para e fala assim, Senhor, eu não tenho marido não. Aí agora Jesus ele vai na veia. Verdade, disseste bem. Não tenho marido, porque o que você tem hoje não é teu. E os outros 5 que você já teve, também não era seu. A mulher para, esse homem não é qualquer um. Esse homem não é qualquer um. Eis que és profeta. Você já chegou num culto, como hoje, o pastor está pregando sem saber nada de você, e você fala, Jesus, parece que Deus falou tudo que eu precisava ouvir. Porque o Senhor, Ele vai trazer o entendimento da palavra, a revelação da palavra, para que você entenda o que você deve fazer. Foi assim comigo, é assim com você, e vai ser assim com todos os que virão. Só prestar atenção que eu vou falar. Jesus ganhou uma pessoa para o céu, com um copo de água. Diga amém. Um copo de água. Ou seja, se eu tenho o evangelho, se eu tenho salvação, eu levo salvação. Independente onde você esteja.
onde você estiver. Então eu quero a minha família salva, quem quer diga amém. Você tem que levar a salvação para a tua casa. Você tem que ter a palavra da salvação, diga amém. Você tem que levar para a sua casa. Eu sempre digo uma palavra, né? Minha esposa, eu estou olhando direto nela aqui agora, ela sabe, né? Cestos vazios não alimentam ninguém. Se você é um cesto vazio, você é um cesto que tem alimento, mas hoje está vazio. Se você está vazio, você chega para pregar a palavra de Deus, você não sabe o que falar. Você vê a dor de uma pessoa, mas não tem o que apresentar, você não consegue dizer. Jesus conseguiu sentir a dor dessa mulher, saber tudo que ela passava. Mas como, pastor? Põe para mim Jeremias 17, 10, por favor. Jeremias 17, versículo 10. Diz assim, vamos junto? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensar, e isso para dar segundo a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas. O Senhor conhece tudo sobre você. Diga graças a Deus. Ele sabe tudo. Até as coisas que você luta contra, dentro de você. Você tem uma batalha que ninguém sabe, é uma batalha sua e Deus. Ele sabe o que está acontecendo. Então pense assim, irmãos, essa mulher é uma mulher frustrada, que ela está passando um looping na vida dela. Sabe o que é um looping? É quando a pessoa fica assim, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É um looping. Quando essa mulher, ela vivia nessa vida a qual ela estava vivendo, as práticas, eu não vou dizer que está descrito na Bíblia, tá? Mas alguns teólogos chegam a dizer que essa mulher tinha uma prática de prostituição. Por quê? Só para você entender. Como essa mulher teve um marido, e Jesus disse, esse que você tá não é teu. Quando o marido não é meu, no caso da irmã, né? Meu não, né? Quando o marido não é da irmã, é de quem? É de outra. Então quer dizer, se ela não fosse do hábito, né, da prática de prostituição, no mínimo estava adulterando. Deu para entender? Se é de outro, então quer dizer, estava em adultério. Só que a Bíblia também fala que havia mais outros 5 maridos. Quer dizer, então, que não era uma coisa normal, não era uma coisa difícil, era uma coisa corriqueira dela viver. Era algo que ela saía de um problema. Ou seja, sabe aquela pessoa que faz isso aqui, ó, ela vai, ela melhora, daqui a pouco ela cai no mesmo lugar de novo. Até brinquei esses dias falando sobre isso, né? Tem gente que larga de uma tranqueira e pega outra tranqueira. Larga de uma desgraça e pega outra desgraça. Sai de uma situação ruim, daqui a pouco ela está vivendo a mesma coisa de novo. É igual dívida. Você pode perceber, sempre quando aperta o calo do sapato financeiro, sempre é o mesmo lugar, com a mesma coisa. Pode perceber. Ah, isso aqui aconteceu premeditado. Não, isso aqui foi uma coisa que aconteceu sem, nossa, foi imprevisto. Não, sempre cai no mesmo lugar. Porque é uma coisa que nós precisamos tratar. E Jesus sabe o que tem que tratar em nós. Ele sabe que você é o que eu preciso. Então veja que essa senhora, ela estava passando por uma situação que o problema dela não era externo, o problema era... Porque, de certa forma, como que Jesus vai conhecer a vida dessa mulher sem nunca ter vivido com ela? Fala para mim, gente. Não tem como. Porém, a Bíblia fala que ele abre ali as palavras e ela faz o quê? Verdade. Como que esse homem sabe o que eu estou falando? Isso é um dom de Deus, irmão. Então, quando ele faz isso, aí Jesus fala assim, olha, quando essa mulher fala, onde que a gente vai adorar a Deus? Olha, uns falam que é nesse monte, outros falam que é em Jerusalém. Aí Jesus fala assim, não vai adorar nem cá nem lá. Nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Assim são os adoradores do Pai. Pense, irmãos, que a religião impede as pessoas até de amizade, irmãos. Pensou se Jesus fosse da religião, essa mulher receberia salvação? Só que deixa eu falar para você, irmãos, quantas pessoas, quantos profetas tentaram profetizar para que o povo que estava no reino do norte se convertesse ao Senhor, ninguém conseguiu. Aí vem Jesus e faz o quê, irmão? Com um copo de água leva o evangelho para dentro de Samaria. Com um copo de água. Uma mulher que recebeu Jesus. Eu posso dizer para você, também usando o termo, explicando para você, por que ela também se declara, né, ali ao Senhor Jesus como profeta, porque ele conheceu o que ninguém conhecia. É tão bom quando você tem uma palavra que faz você lavar a alma, é isso que eu tenho que fazer, eu preciso disso.
Vamos fazer o seguinte, essa mulher então vai para casa. Contei tudo isso para a gente pular aqui, deixa eu ver, 24 versículos, amém? Depois você pode ler o que está descrito ali. Se alguma coisa ficou um pouquinho diferente, mas nada fora do contexto. Versículo 27 diz assim: E nisso vieram os de seus discípulos e se maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Amados, pergunta que faço para vocês. Jesus pediu que eles fossem buscar alimento e agora ele está voltando. E ele está se despedindo dessa mulher. Amém? Eu creio que ali houve uma conversa, houve uma conversão. Eu creio que naquela hora ela tira tudo aquilo que tem de errado no seu coração. Diga graças a Deus. Ela se limpa do pecado. E nesse exato momento, o que acontece? O principal, na verdade, o que acontece, quando ela volta para casa, os seus discípulos estão chegando e vê, peraí, mas Jesus está falando com uma mulher, porque não era um hábito de que uma mulher falasse em praça pública com qualquer pessoa. Jesus veio quebrando paradigmas, amém? Tanto a mulher quanto o homem são do Senhor. Amém, Jesus? Eu até postei mais cedo um pouquinho, um memezinho assim, que fala assim, vocês viram, alguém chegou a ver uma coisa da Copa do Mundo? Ninguém viu nada? Vocês viram que lá no Catar, por exemplo, o homem, a mulher, para entrar no estádio para assistir o jogo, o marido tem que liberar, tem que ter uma carta para poder entrar no estádio, né? O marido que manda. Aqui no Brasil é o contrário, para o marido ir para o estádio é a esposa que deixa. E se não deixar, ele não vai. Mas entenda, por exemplo, nesses dias, irmão, era ainda muito mais severo o olhar maldoso. E os discípulos, nossa, Jesus está falando com uma mulher. Dizem que mulher não pode pregar, né, irmão? Que coisa mais estranha. Jesus quebra o paradigma, fala com aquela mulher. E ele então faz que aquilo que os discípulos veem, nossa, vão ficar quietos. Jesus, ele sabe o que está? Ele sabe o que está fazendo. Aí eles perguntam, mas espera aí, não vamos nem perguntar o que ele está falando, esquece esse negócio aí. Aí vem o versículo seguinte: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à sua cidade, e disse àqueles homens, vamos junto com o pastor, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho, porventura não é este o Cristo? Para que ore para o pastor. Quando os discípulos estão chegando, vê aquela cena, eles se falam ali, mas eles não se intrometem no que Jesus está fazendo. Essa mulher diz a palavra que ela deixou o quê, irmão? Ela foi buscar o quê? Ela se importou com a água que ela estava ali, irmão? O que eu quero com água? Eu quero ser feliz agora. O que eu quero com o passado? O que eu quero com o problema? Eu quero é Jesus, eu vou falar de Jesus. Ela deixa o cântaro com a água que ela negou para Jesus e sai correndo e vai para casa. E uma coisa que eu quero que você guarde, ela chegando na sua cidade, em Samaria, com quem que ela fala? Com as suas amigas? Está escrito aí. Com os homens. Por esse motivo, algumas pessoas dizem que ela era prostituta, que eram os homens que ela se relacionava. Não precisa nem fazer parte isso aqui da história, mas só para você entender que ela vai e faz assim, ó, a partir de hoje eu não me prostituo mais. E falei com um homem que contou tudo que eu estou fazendo sem ninguém saber, ninguém falar. Tudo que eu fiz na minha vida. E esse homem é o Cristo. Ela vai e fala o que Jesus fez por quem? Por ela. A melhor forma de você ganhar alguém para Jesus, ou pelo menos colocar desejo em alguém conhecer Jesus, é a pessoa ver a sua mudança. Diga graças a Deus. Aí então, quando ela volta, fala essas palavras, leia o 30, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então tá bom, vamos ver se é esse Jesus mesmo aí, vamos ver esse homem que essa mulher fala, porque eu não acredito, você samaritana, você com a vida que você levava, você parou? Parei, porque eu conheci Jesus. Aí chega lá o versículo 31, e entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo, Rabi, come. Porém ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Leia junto com o pastor agora. Então, os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar. Pergunta, quem mandou eles buscar comida? Quem negou a comida?
que ele queria fazer, gente? Ele queria ter contato com aquela mulher e abrir o coração daquela mulher com uma palavra. Diga graças a Deus. E aquela palavra foi o suficiente para que um local predominado, levado de séculos, de séculos e séculos, daquela perdição da religião. A religião impede as pessoas de andarem com Deus. A religião impede as pessoas de terem entendimento. A palavra vem ao coração das pessoas, elas negam porque ela diz, não, eu aprendi com a mamãe que não é assim. Não é? Não, eu aprendi com o papai que não deve ser assim. Lembra das pessoas que diziam, ai pastor, até eu falei há pouco, zelo sem entendimento. Lembra da pessoa que passava, não estou colocando contra quem faça isso, mas tem pessoas que não sabem por que ela passava na frente da igreja, fazia o sinal não sei do que, não sei o que, não sei o que, a oração não sei das quantas, mas virava as costas e atraía a mulher, e atraía o marido. Ter zelo sem entender a palavra de Deus é o quê? É religiosidade. É só ser um religioso, é só ser um crente que se posiciona como crente, mas não vive a palavra de Deus, não vive o evangelho. Por esse motivo, irmãos, eu me lembrei, falando sobre isso, de manhã eu lembrei com os irmãos aqui da igreja, eu falava para eles assim, irmãos, eu me lembro quando eu tinha meus 14 anos, eu falava para minha mãe, eu vou para a igreja. Eu, na época, tinha a religião que a minha família predominantemente praticava. E eu falei, vou para a igreja, mãe, sábado de noite. Depois eu vou para o baile, mãe, depois eu vou para o fervo, né? Passava lá, fazia 55 Pai Nosso, falava, Deus me proteja para que não me mate hoje. E ia para o fervo. Eu ia na casa de Deus, tendo zelo de Deus. Ou seja, tendo um cuidado. Não, fui para a igreja hoje, mas eu virei as costas, vamos beber, vamos bagunçar, vamos matar, vamos trair, vamos fazer o que não presta, vamos usar droga. Zelo sem entendimento. A pessoa tem um zelo, não, eu amo Deus, mas você entende quem é Deus? Você entende o que Deus quer para você? Deus quer me salvar, Deus quer fazer a obra em mim, mas Deus já fez tudo. Sim, Deus já fez. Jesus morreu na cruz te dando salvação. Mas lembra que ele falou lá em Jeremias 17:10? Segundo as nossas ações. Diga graças a Deus. Então agora você vê, esses que outrora estavam lá esperando a mulher vir para os atos errôneos dela, gente, a partir de hoje eu não faço mais isso. E eu falei com um homem chamado Jesus, e creio ele ser o Cristo de Deus. Querem ver? Vai lá vocês e vejam. E eles correm para ver. Versículo agora de número 34, que eu vou ler de novo. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Irmãos, o que alimenta um cristão? O que alimenta a mim é um cristão. Mas o que me dá força é realizar a obra de Deus. Quem deixa de fazer a obra de Deus, quem deixa de ganhar almas, quem deixa de lutar, está, vamos dizer assim, com a imunidade baixa, espiritualmente falando. Porque Jesus disse, o que alimenta um crente, o que alimenta mesmo, é fazer a obra. E o que é fazer a obra? Cumprir o evangelho. Viver a palavra de Deus. Cumpra o evangelho. Porque senão você vai se sentir um cristão fraco, vazio, sem força, sem fé. Porque o que realmente alimenta é você estar fazendo. Por isso Jesus disse assim, quem coloca a mão no arado, não olha para trás. Você começou a lutar pela tua família? Não desista. Lute, se esforce, lembrando que as nossas ações, a forma de você se posicionar, vai trazer transformação dentro da sua casa. Eu vou pular alguns versículos, porque senão eu vou passar aqui do meu horário, daí depois você lê na sua casa. Lá no versículo agora, de número 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade, fizeram o quê, irmãos? Creram nele. Para aqui na vírgula. O que nós falamos há pouco, irmão? Os samaritanos criam em Jesus? Já tinham ouvido falar de Jesus? Não. O que um copo de água faz? Você vê que não há pretexto para você não falar de Jesus. Sempre tem um jeito. Sempre Deus prepara uma situação para que você possa falar de Jesus. Pode ser onde você estiver, no trabalho, na escola, na rua, na farmácia, numa visita, na casa de um irmão. Sempre Deus vai preparar um momento para você trazer a palavra e ali o Jesus se manifestar.
Falava com os jovens agora, a gente teve domingo aqui a apresentação dos jovens, tivemos também depois um almoço com os jovens, e até ficaram o dia inteiro juntos, aí até conversava com o Marcelo ontem, pastor, no dia que nós estávamos reunidos, o senhor foi para casa, foi fazer os cultos, e nós continuamos reunidos, e na hora que nós sentamos ali, começamos a falar da palavra, pastor, foi uma bênção. Foi tipo, sabe, aquele ajuntamento de família, cada um dá uma palavra e oração, aquela fé, aquele amor, eu falei, glória a Deus. Porque nós temos que viver a vida, mas Jesus não pode ficar esquecido, ele não pode ficar de fora. Jesus está presente em todo momento. Aí, termine comigo. Aí diz assim, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra de quem? Ah, irmão, isso aqui me chamou muita atenção. Pela palavra de quem? Irmão, quem não conhece Cristo não vai poder ter contato direto com ele. Aliás, não tem contato direto com ele. Precisa então que essa pessoa conheça Jesus através de quem? Através da tua palavra. O que Jesus é para você? O que Jesus representa para você? Então, a forma que você se posiciona perante Jesus fará sim que essas pessoas que estão sem Jesus queiram conhecer o Cristo que você conhece. Porque elas querem viver o que você vive, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí diz o versículo seguinte, continuando o versículo, pela palavra da mulher, que essa testificou o quê, irmão? Testemunhou dizendo, disse-me tudo quanto tenho. Irmão, ela só disse, olha, eu fui para a igreja, vamos trocar para os dias de hoje? Vamos trazer para os dias de hoje? Eu só fui na igreja, ouvi a pregação, e aquela pregação fez o quê? Abriu o meu coração, e eu entendi que eu estou errado, e agora a partir de hoje eu vou viver para Jesus. Simples. Precisou de muito? Não precisou. Mas aquilo que foi pregado, aquilo que Jesus falou foi o suficiente. Não precisa encher linguiça, não precisa fazer nada. É só falar aquilo que a palavra de Deus deixou claro para nós. Por isso ele termina dizendo, indo pois ter com eles, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali mais 2. Quando esses homens vieram ver se era Jesus mesmo, Jesus começa a pregar para eles. Diga graças a Deus. E quando ele começa a pregar, acontece o quê? Eles ficam tão felizes que ele fala, Jesus, não vai embora, prega mais, fala mais, ensina mais, eu quero saber mais. Olha a importância, irmão, de você deixar Deus te usar. Olha a forma que Jesus foi usado para poder ganhar essa mulher e tantos samaritanos, porque ela deixou Jesus falar o coração dela. Sabe o que Jesus fez quando conseguiu conversar com ela? Quebrou a religião. Quebrou aquele negócio. Mas eu aprendi com a mãe, eu aprendi com o pai, eu aprendi com não sei quem. Tudo bem, não despreze o pai e a mãe, mas tem coisas que você só vai aprender com Cristo. Não adianta. Pode todo mundo falar, mas tem coisas que você só vai poder falar quando você tiver uma experiência. Quando você e Deus tiver uma experiência particular, aí você vai poder falar com propriedade. Deus, eu falo daquilo que creio e vivo. É a diferença. Essa é a diferença que muda dentro do seu lar. Quando você está vazio, você não leva nada. Só leva pecado, brigaiada. Mas quando você está cheio, você volta para casa e fala de Jesus, as pessoas se convertem. Porque agora, veja, vamos ler o finalzinho? E muitos mais creram nele por causa do quê, irmãos? Agora, esses que ouviram a palavra da mulher, que era o testemunho, agora ouviram quem? Ouviram Jesus. E olha o que eles falam para ela. E diziam a mulher, esses homens falam para essa mulher, já não é pelo que disseste que nós? Ou seja, agora não precisa falar mais nada, porque agora eu o conheço. É muito bom você ouvir alguém falar de Jesus, mas melhor ainda é você falar e com propriedade do que está falando. Porque agora eles dizem, não precisa falar mais, mulher, porque nós cremos, pelo que disseste para nós cremos. Porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, quando uma pessoa conhece Jesus, você não precisa mais ficar pegando no pé dela. Você não precisa ficar cobrando ela. Porque ela sabe o que ela tem que fazer. Porque quem ensina ela? A palavra de Cristo, a própria palavra se revela para ela. É Jesus que trata. Ah, pastor, não sei o que fazer com meu filho. Você dá o bom testemunho. Você fala de Jesus. Mas essa pessoa precisa conhecer Jesus. Não é só você falar. Tem que ter um interesse da parte também. Amém, irmãos?
Agora vamos passar aqui, vamos entender uma coisa. Pensando emocional dessa mulher, irmão, o que travava a vida dessa mulher, irmão? Né? Penso eu, imagine comigo assim, irmãos, tem pessoas que elas não percebem, às vezes uma criança. A mãe ou o pai, às vezes, de forma desnaturada, vou falar assim, ensina a criança a dançar na boquinha da garrafa. Você entende que não estou sendo mal no que eu estou falando. Ensina a dançar na boquinha da garrafa. Daí com 10, 11 anos, começa já a querer sensualizar. Começa a querer já, né, andar meio com roupas mais curtas, que vai trazer ali, né, uma essência de sexualidade. Já permitem que a sexualidade chegue mais cedo. Veja, irmãos, que a pessoa não tem noção do que pode acontecer. E aquilo cresce aonde? Na consciência da pessoa. Porque, irmãos, imagine, por exemplo, eu não sei se essa mulher, por exemplo, não teve um ensinamento dentro de casa para viver assim. Porque, notoriamente, como eu estou dizendo para você, ela vivia um looping. Ela largava de um e pegava outro, largava de um e pegava outro. Quer dizer, agora eu saio dessa, agora eu me livro. Daqui a pouco ela fazia o quê? Estava de novo. É assim o pecado. A pessoa deixa o pecadão, isso aqui eu nunca mais vou fazer. Daqui a pouco, está lá fazendo de novo. Quer dizer, porque não teve encontro com Jesus. Não teve um encontro com Deus verdadeiro. Não foi uma conversão verdadeira. Então, amados, posso deixar para você essa palavra. Cestos vazios não alimentam outras pessoas. Você tem que ser uma pessoa cheia da palavra. E outra coisa, não é só pregar, você tem que entender o que você está falando. Quando eu falo entender, não é de você ter conhecimento da teologia, do teu conhecimento histórico, você tem que ter o entendimento aqui. Deus, eu não abro mão de Jesus. Porque Jesus, só tem Jesus na Igreja da Graça. Né? Não, Jesus, eu não sou religioso, eu sirvo a Deus aonde? Eu sirvo a Deus aonde? Na Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas eu sei que Deus abençoa na quadrangular, Deus abençoa na presbiteriana, Deus abençoa em igrejas tradicionais, lá na Deus e Amor. Deus está abençoando pessoas que estão pregando a palavra. O grande problema é que muitas pessoas acabam endeusando a igreja, endeusando um pastor. Por exemplo, nosso missionário R.R. Soares, ele é um pastor do Brasil, né, gente? Quase 50 anos pregando a palavra, né? Acho que mais, na verdade, né? Mais de 50 anos pregando a palavra. E agora você veja que pessoas de 30 e poucos anos, irmãos, não tem quem não conhece o missionário, quem nunca viu ele na vida. Do Oiapoque ao Chuí, pregando. Hoje ele pregou 3 cultos no Ceará, ontem pregou 3 cultos na Bahia, né? E, irmão, está sempre evangelizando. E, irmãos, você vê algum momento o engrandecer do homem? Não, irmão, quem faz a obra é Jesus, eu estou aqui na missão, Jesus vai te curar. Nunca para o homem. Meu pastor é um santo pastor. Que santo pastor o quê, irmão? É Jesus. Quando uma pessoa conhece Jesus, a vida dela muda. E é prazeroso falar de Jesus quando você o conhece. É prazeroso falar de Jesus quando você tem entendimento. Agora, quando você fica, eu não quero falar de Jesus, cada um por si, Deus por todos. É porque você não teve contato com Jesus. Porque alguém que teve contato com Jesus, a mesma libertação que você teve, você leva para quem você ama. Amém, Jesus? Então, veja que o emocional dessa mulher foi tratado, porque ela deixou a infância, ela deixou as coisas passadas que ela fez. Não se diz ali, não há vamos dizer assim, um entendimento que abra ali, né, a biografia dela. Mas nós conseguimos entender e discernir quanta coisa pode acontecer por nós não entendermos a vontade de Deus. Nós não conhecemos, não entendemos o que Deus fala. Pastor, mas é geração nova, né? É a geração jovem, eles são Não, irmão, a palavra é tanto para o jovem quanto para o velho. Pode ser a pessoa mais velhinha que seja, a palavra que cura o mais velhinho, cura o jovem também. Liberta o jovem, liberta o mais velho também. Só que nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus tem que estar onde? Na tábua do teu coração. Porque os verdadeiros adoradores adoram de que jeito? Em espírito e em verdade. Então, irmãos, entenda, servimos Jesus aqui. Nós queremos, né, a igreja cheia de pessoas se convertendo, conhecendo Jesus, mas só por vir, irmãos, quantas pessoas estão perdendo a graça de Deus? Que vão se frustrando, que se tornam religiosas. Eu pensei que as pessoas não faziam isso. Eu estou frustrado com a igreja, eu nunca mais vou para a igreja. Olha que eu fiquei sabendo daquele pastor, olha que eu fiquei sabendo daquela obreira, olha que eu fiquei sabendo daquele irmão. Quantos anos de igreja? Olha, irmãos, a gente tem que olhar para Jesus.
É nele que você se acertou e é nele que você tem que viver. Esquece de olhar para os outros. Amém, Jesus? Sirva a Jesus, ande com Jesus. E eu tenho certeza que há uma bênção que você leva para a sua casa. Eu quero fazer uma oração. E nessa oração eu queria também com as pessoas de casa, se você quiser, é claro, você pode nesse momento fazer o seguinte. Eu quero que você segure as suas mãos assim unidas. E nessa oração, eu vou pedir que Deus coloque uma bênção sobre as tuas mãos. Quem está em casa vai receber a oração dessa maneira. Quem está aqui na igreja, eu vou ungir as duas mãos para você receber uma bênção para abençoar a sua família. Eu quero fazer essa oração agora. Daniel, Marcelo, pode ser você. Isso, Marcelo, mais rápido. Passa lá, por favor, e unja as duas mãos assim, ó. Pode ungir. Dá aqui para mim o óleo primeiro aqui. O pastor já orou 2 vezes sobre esse cálice, mas eu vou orar mais uma vez. Estenda as suas mãos. Pai, consagra, meu Pai, este azeite. Porque tua palavra diz, ó Deus, que com o óleo ungido, com o óleo consagrado ao Senhor, ele ungiria e consagraria todos os utensílios da tua casa. Consagraria o doente seria curado. Consagraria o perturbado e os demônios sairiam deles. Pai, eu determino uma bênção do Senhor e peço que nesse azeite consagrado, que haja a unção do céu, para que quando estas pessoas tocarem, meu Pai, quando chegarem em seus lares, ou aqueles, ó Pai, que em nome de Jesus determinarem, ó Pai, através de um aperto de mão, um abraço sobre um familiar, que a bênção do Senhor também vá até essa pessoa. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Vai lá, Marcelo, unge as duas mãos de cada pessoa. Em nome de Jesus, bem rapidinho. E assim também nós começamos essa oração. Você deixa as mãos estendidas. E assim que você recebeu a unção, você começa essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos e consagramos essa pessoa nesta unção. E pedimos ao Senhor Jesus que esta pessoa, que esta mulher, que este homem tenha a unção do Senhor em suas mãos para abençoar o marido, para abençoar a esposa, para abençoar os seus filhos, para abençoar, ó Deus, o seu cônjuge, para abençoar o pai, a mãe, para abençoar o lar, a sua casa, o veículo. Jesus, coloque uma unção nas mãos dessa pessoa, para que quando ela chegar no seu trabalho, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa que age, meu Deus, com, meu Deus, trairagem, sendo uma pessoa traiçoeira, Jesus, que haja uma unção do Senhor, meu Deus, que haja uma bênção sobre a vida dessa pessoa, e que todos sejam livres, Pai, e nós oramos juntos agora, meu Deus, repreendendo tudo aquilo que faz com que as pessoas estejam brigadas uma com as outras, marido contra a esposa, esposa contra o marido, meu Deus, as brigas e contendas que só aumentam, os filhos que brigam com os pais com seus filhos, meu Deus, sempre é discussão dentro de casa, sempre é discussão por causa de igreja, por causa de religião, meu Deus, faça que as pessoas, meu Pai, reconheçam o Evangelho, conheçam o Senhor Jesus e compreendam como é bom andar com o Senhor, meu Pai, desfaça as brigas de família, do sogro, da sogra, do genro, da nora, do sobrinho, do primo, da prima, meu Pai, desfaz, ó Deus, essa briga que fez com que a família não se falasse mais, já não se unem mais, já não se conversam mais, meu Deus, depois de uma situação que Satanás preparou, essas pessoas viveram, meu Pai, foram vivendo sua vida, meu Pai, amarguradas, meu Deus, caindo em erros e em pecados, porque não resolveram bem suas vidas, porque não se acertaram com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu determino, meu Pai, em nome do Senhor, a libertação, meu Deus, é guerra total contra o mal, é guerra total contra o inferno. Nós dizemos em nome de Jesus, todo mal seja desfeito, todo mal seja quebrado, todo mal seja aniquilado agora. Nós oramos, nós determinamos, saia o espírito da bebida, saia agora o espírito da prostituição, do adultério, saia agora o espírito que coloca palavras pesadas, palavras maldosas, palavrões, xingamentos, sai daí agora, espírito opressor, espírito maligno, que age na mente, que age no coração, que age fazendo essa pessoa viver tendo sentido de morte, no sentimento de tirar
tirar a própria vida, sai, sai, sai agora. Eu digo aos demônios que não deixam a mulher estar perto do marido, que não deixam o marido se aproximar da esposa. Eu digo ao demônio que faz essa pessoa ser religiosa, que não aceita, a esposa vai para a igreja e chega em casa, o marido briga. Todo o teu mal, tudo que não presta, toda obra do inferno, nós dizemos em uma só voz: todo mal, em nome de Jesus, sai, sai, sai agora, em nome de Jesus. Apresente a Deus seus familiares, fale o nome de cada um deles para o Senhor. Pai, eu abençoo a Daniele, a Fernanda, a Beatriz, o Isaac, o Mauri, a Maria, o Anderson, a Milena, meu Deus, a Caroline, a Eliane. Jesus, eu abençoo, meu Pai, meus tios, minhas tias, meus primos, primas, avô, avó. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, cunhado, sogro, sogra, cunhada, sobrinhos. Meu Deus, eu abençoo todo o povo dessa igreja, aqueles que acompanham, meu Pai, essa transmissão. Jesus, que sejam abençoados na força do seu poder, que sejam guardados, ó Deus, pelo Senhor, como diz tua palavra. Meu Deus, que nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. Jesus, protege a nossa casa. Diga para ele: Jesus, eu não quero só uma casa, eu quero um lar, Senhor, eu quero uma família consagrada ao Senhor, em nome de Jesus. Se cremos, dizemos amém, dizemos graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem bonito, que Ele merece. Glória a Deus. Nossa família é de Jesus, amém, irmãos? Seu passado, o problema daqueles que estavam vivendo no pecado não vão influenciar o que Deus quer fazer. Deus tem grandes obras para fazer, ainda que por um copo d'água Deus faz grandes obras, amém, Jesus? Assim como aqui na igreja, pode passar com envelope de dízimos, de oferta, pode levar também a salva para quem precisa, a maquininha, ou também para você tem o QR Code também passando ali, você pode utilizar o QR Code que estão nas poltronas. Você de casa também tem o QR Code que passa para você no cantinho do seu televisor, você pode passar, se não me engano está aqui, né? Aqui? Está do meu lado de cá, para cá, para cá, para cá. Eu vou fazer igual missionário. Aqui, aqui, para baixo. Acertei? Põe lá para mim lá, ué. Isso, quero ver aqui também, ué. Aí eu faço igual missionário. Ó, esse aqui, ó, é bem mais para baixo, né? Aqui. Bem aqui está o QR Code. Aí você vai lá, você mostra ali seu celular, a câmera do teu celular, direciona você direto ao Pix da Igreja da Graça aqui de Pato Branco, tá? E quando você utilizar esse Pix que está na tela para você, já cai direto aqui no Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus, já cai direto já aqui para a Igreja de Pato Branco, tá bom, gente? Lembrando que é uma conta só, Igreja da Graça, em nome de Jesus. Se você quer a chave Pix, passa para você também o código, a chave, né? É o e-mail doacões@iigd.com.br. Se você quiser saber um pouco mais, aqui na descrição, nos comentários, para quem acompanha no YouTube, tem tudo ali para você, as contas da igreja, como você faz para enviar o comprovante, tem o WhatsApp que você envia o comprovante, 419-9682-2381, tá bom? Meus amigos, foi muito bom estar com vocês, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, podendo, em tempo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Você que nos acompanhou aqui na TV Nova Conexão, peço a Deus e oro para que você um dia possa estar aqui com a gente também, você aqui do sudoeste do estado do Paraná, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço, tchau!